papel da educação popular e dos pré-vestibulares comunitários na sociedade. A importância de políticas afirmativas. Esses são os temas do Alerj Debate de hoje. Participam comigo Renato Emerson, ele é professor do Departamento de Geografia da UERJ. Ao lado dele, Márcio Flávio, pesquisador da PUC, do Núcleo de Estudos de Pesquisas de Políticas Públicas para Ações Afirmativas. E também o deputado Robson Leite. Eu agradeço a todos pela participação aqui no Alerj Debate de hoje. Vou começar primeiro com o Renato. Renato, falar de educação popular sempre vem à memória a figura de Paulo Freire, né, que tem uma contribuição enorme no papel da educação no país. Queria que você falasse um pouquinho, que é sempre bom relembrar e explicar, esclarecer essa importância. Bom, falar de Paulo Freire é falar de um dos intelectuais mais importantes da história desse país. Um intelectual de renome internacional, eu venho circulando em congressos em diversos países e ele é uma referência em termos de educação em escala mundial. Para nós, falar de Paulo Freire, além de ser uma grande referência intelectual, é também uma referência no campo da prática social, né? E eu creio que o tema de hoje tem tudo a ver com Paulo Freire e, sobretudo, a experiência central desse tema nosso, que são os pré-vestibulares populares. Né? Que é um movimento que se fortaleceu, que cresceu na década de 1990, com um traço muito forte da pedagogia paulo-freiriana. E aí eu chamaria atenção para dois aspectos da pedagogia paulo-freiriana que os prés trazem no seu bojo. Em primeiro lugar, o aspecto pedagógico da proposta paulo-freiriana, né? Da construção de um ensino, de um processo de ensino-aprendizagem que tem a ver com a vivência, com o cotidiano das populações, dos grupos sociais. E, por um outro lado, a dimensão da participação, que é muito forte na pedagogia paulo-freiriana, quando Paulo Freire aponta para a necessidade de um processo de ensino que valorize o léxico, o vocabulário e os diálogos do cotidiano dos educandos, né? Ele também está trazendo para dentro do processo educacional a dimensão da participação no processo educacional. Sair um pouco da figura da academia e vivenciar um pouco a realidade do local onde está sendo trabalhada a educação. Exatamente. Viver a realidade do local e usar a educação não só como aprendizado de conteúdos, mas como um processo de problematização da vivência daqueles indivíduos. Os pré-vestibulares, eles trazem isso para dentro da construção do próprio curso, na medida em que a gente tem experiências em que alunos se transformam em professores, se transformam em coordenadores. Portanto, você tem uma dimensão da participação que é aprendizado não só dos conteúdos, mas de um contexto de discussão política e tomada de decisão democrática. Acho que isso é a plenitude chamada, até um termo um pouco clichê, mas é a chamada formação de agentes multiplicadores. Esse até que eu queria conversar com o deputado. Deputado, o pré-vestibular social ele não tem um aspecto apenas de, claro, levar a pessoa a cursar uma faculdade, que é o sonho de muita gente. Muita gente, no caso do pré-vestibular social, às vezes não tem a oportunidade de pagar um cursinho, não teve acesso a uma escola num padrão que deve ser implementado. Mas tem um papel fundamental que é um fomentador e um estimulador de cidadania, né? Exatamente, né? Primeiro assim, para mim é uma alegria muito grande estar com essas duas grandes figuras, além de meus amigos, pessoas que eu tenho muita referência na construção política do movimento social, né? E falar de Paulo Freire é falar um pouco da história do PVNC, da Educafro, de movimentos de educação popular que tem essa bandeira. O Renato coloca muito bem. A questão de colocar o aluno na universidade, o aluno pobre, o aluno excluído, o aluno negro, negra, discriminado, discriminada, é uma bandeira bonita, mas não é a mais importante. A mais importante é dar a esse aluno a possibilidade de ser agente transformador da sociedade, ou seja, ir para a universidade, mas nessa sua trajetória, fazer uma trajetória de construção política no movimento do qual ele é originário, na sua volta, na sua, vamos dizer assim, na sua contribuição para o crescimento do movimento e dentro da universidade, buscando as bandeiras importantes, seja no movimento estudantil, seja na política partidária, seja no movimento social, no movimento sindical. O aluno assume, através dessa dimensão de Paulo Freire, um desejo de transformar, né, a sociedade. A gente costuma dizer que o aluno entra no pré-vestibular comunitário, muitas das vezes com o desejo de ter um bom emprego, uma vaga na universidade e sair da comunidade pobre onde ele mora. E ele sai do pré-vestibular comunitário quando a gente alcança esse objetivo, ainda querendo um bom emprego, é legítimo, às vezes até já com a vaga na universidade garantida, só que ao invés de querer sair da comunidade que ele mora, ele passa a querer transformar a comunidade que ele mora. É bem a dimensão da pedagogia do oprimido, por exemplo, né? Ou seja, você querer ser agente da transformação, da mudança.
E também tem um elemento que é importante, que é o aluno como grande protagonista, inclusive na sala de aula dessa transformação. Certo. Márcio, você que é um pesquisador na área de ações afirmativas, eu acredito que tem tudo a ver o pré-vestibular social com o início de uma discussão em termos de Brasil nos anos 90 sobre políticas de ação afirmativa. Né? Isso. No início da década de 90, né, 93, quando surge o primeiro núcleo de pré-vestibular para negros e carentes, mostrou-se uma prática interessante, porque foi o ano que uma experiência deu certo, né? Uma experiência comunitária, uma experiência, embora tenha surgido dentro do seio da Igreja Católica, mas surgiu com um adendo de diversos grupos, né? Sindicais, pessoal do movimento social, negro, pessoal do movimento de saúde, porque eram vários agentes de pastorais que participavam na construção desse pré, né? A experiência foi expandida para o estado do Rio de Janeiro, depois para o Brasil, né? Hoje nós temos várias experiências pelo Brasil inteiro, e durante o decorrer da década de 90, as discussões sempre foi em cima de isenção de taxa. A taxa do vestibular era muito alta na época, né? Chegava a torno de 10% do salário mínimo, né? Então, isso para cada universidade. Então, se no estado do Rio... Se a pessoa quisesse fazer 4, 5 universidades, era impossível. Seria o salário mínimo, ia todo embora em taxa de vestibular. Então, a princípio, a gente se organizava para lutar pelas isenções de taxa dos vestibulares. Conseguimos. E final de 90, né, início para os anos 2000, já se começa a discutir o ingresso a criação das cotas. Das cotas da população negra dentro da universidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Algum de vocês dois foi aluno de pré-vestibular? De pré-vestibular social? Não. Nós conhecem muita gente. Nós três fomos coordenadores, professores e coordenadores de pré-vestibulares. E como é que vocês enxergavam o aluno quando entrava na sala de aula? Vindo de uma comunidade, muitas vezes, que só tinha como agente social a polícia, né? Muitas vezes a participação do poder público não se faz presente nessas comunidades. Como é que chegava esse aluno quando ia prestar um pré-vestibular? Ele devia estar com uma série de valores que tem que ser desconstruídos, né? Na verdade, a ideia não era desconstruir os valores, era valorizar e retrabalhar os valores que os alunos traziam. Isso. Porque a tônica dentro do corpo discente dos alunos dos pré-vestibulares era a pluralidade e a diversidade. Né? Eu comecei a dar aula em 96, no pré-vestibular na Rocinha. Era professor de geografia, depois fui professor de cultura e cidadania, fui coordenador também. Trabalho voluntário. Um trabalho militante, né? Mais que voluntário, era um trabalho militante que a gente fazia. Exatamente. E a tônica era a diversidade dos alunos. Eu tive alunos de 17 a 65 anos de idade. E aí o que a gente tentava fazer era valorizar as vivências e as experiências dos alunos. Eu lembro de um aluno da minha primeira turma, por exemplo, que era um senhor de 60 e tantos anos, que foi migrante e retirante no interior do Nordeste, na década de 60, lutou em ligas camponesas, no começo dos anos 60, tinha uma trajetória de imigração até chegar aquele pré ali. Eu tinha alunos que eram jovens, que estavam ali cursando em paralelo o terceiro ano, na época do segundo grau ainda, e esse senhor que não pegava em livros há 20, 30 anos. Eu tive alunas, mulheres negras de 40 e tantos anos, que tinham filhos terminando o ciclo de ensino e ela voltando a tentar estudar, retomar sua trajetória escolar. Então a diversidade era muito grande. Cada aluno daqueles tinha uma história de vida que era muito rica, muito densa. Sim. Então a ideia era valorizar aquelas histórias e mostrar as potencialidades existentes em cada uma daquelas trajetórias. Evidentemente, né, com isso a gente conseguia mobilizar os alunos para lutar contra todas as dificuldades que eles experimentavam no seu cotidiano de vida. Desde violências dentro da esfera privada, né? Por exemplo, eu tive uma aluna... Discriminação, etc. Eu me lembrei agora de uma aluna de 40 e tantos anos, eu não vou mencionar o nome dela, mas ela só podia estudar quando entrava no pré, porque em casa o marido dela impedia ela de estudar, inclusive com violência física. Ela era proibida de estudar em casa, porque ele era semi-analfabeto e dizia que se ela estudasse, ela seria mais do que ele. Então ele impedia aquela mulher de estudar. E ela só podia estudar quando estava no pré ou quando estava dentro do seu trabalho. Ela contava com a colaboração das suas colegas de trabalho, numa creche dentro da Rocinha, para poder estudar no seu tempo de trabalho. Ela levou 3 anos, mas passou, inclusive para a PUC também, né? E teve uma trajetória contra essas violências no campo das relações privadas, mas também no campo das relações públicas. Porque, evidentemente, ela luta contra uma formação escolar
que desvirtua ela da continuidade dessa trajetória, ela luta contra exclusões sociais, econômicas, que fazem com que ela não construa essa expectativa, a universidade enquanto expectativa para a sua vida e para a sua trajetória, e lutava também contra contra a materialização no campo das relações pessoais, né, da vedação a esse tipo de expectativa. Então a ideia era valorizar essas trajetórias para poder mostrar as potências Deputado, existentes. na sua construção como deputado, na sua formação política, uma vivência dessa foi fundamental, né? Sem dúvida, né? Primeiro, dois elementos que eles trouxeram aqui que eu achei fantástico. Primeiro, eu tenho muita concordância na aula que o Renato acabou de nos dar aqui com relação à questão dos saberes, né? No início da fala dele, quando ele fala da questão da reconstrução, né? Veja, não existe mais ou menos cultura, existem culturas diferentes. Me recordo de uma situação, que inclusive o Frei Beto até conta muito também em alguns livros dele. A gente vivia uma situação num pré-vestibular comunitário que eu dava aula, que nós levamos um médico para falar sobre higiene de alimentos. E o médico deu uma aula muito bonita e tal, e uma senhora se queixou, dizendo assim, poxa vida, eu não tenho a cultura que esse médico tem, eu seria incapaz de dar uma palestra dessa. E eu pedi para ela, que era uma exímia cozinheira, nos explicar como fazer uma galinha a molho pardo. Ela deu uma aula. E eu cheguei para o médico e falei, doutor, o senhor, doutor Carlos, né? Doutor Carlos, o senhor sabe cozinhar? Não, não faço a menor ideia, como sequer, não sei fritar um ovo. E eu cheguei, olha, se estivéssemos num barco afundando para uma ilha deserta, eu ia deixar o senhor, ia ficar com a Dona Maria. Né? Veja, saberes diferentes, né? Culturas diferentes que se complementam, não existe mais ou menos cultura. E isso você trabalha bem num pré-vestibular comunitário. E um elemento que o Márcio traz aqui que é importante é que as grandes conquistas de políticas públicas, as cotas, ações afirmativas, etc., não é mérito dos governos que deram. De parlamentares, de políticos, de governadores. Começaram pela sociedade. Exato, começaram por esses movimentos. A isenção de taxas de vestibular foi uma conquista do pré-vestibular comunitário. A política veio a reboque da pressão da sociedade. A questão das cotas foi oriundo da luta do PVNC, da Educafro, de tantos movimentos de pré-vestibulares comunitários que pressionaram para a necessidade de se rever a questão do acesso, a questão racial. O Renato, não sei se ele se recorda, ele estava comigo uma vez num debate sobre as cotas, quando um professor, sendo contrário às cotas, falou que, mas você não acha que as cotas vão aumentar o racismo? Dentro da UERJ, por exemplo, teve um aluno que chegou para a gente e falou, olha, o meu sonho é ser discriminado dentro da UERJ, porque já sou discriminado fora dela. Veja, esse tipo de saber só vai falar quem viveu essa situação, né? Quem viveu, quem milita, quem sonha, quem luta. E, evidentemente, orienta as políticas públicas. Rapidamente, que a gente tem que ir para o intervalo. Eu só queria chamar a atenção, sistematizar isso que o Robson está trazendo. Acho que os pré-vestibulares eles têm uma importância fundamental em toda essa pauta de democratização do ensino superior que nós temos hoje. Acho que, e aí com duas vertentes. Eles têm uma dimensão quantitativa, né, do número de alunos que entraram na universidade e alunos politizados, alunos que entram com uma carga, com uma bagagem diferente dentro do ambiente universitário e tem uma importância política nesse processo. Se a gente fala hoje de interiorização das universidades, de periferização das universidades, de ampliação de vagas e de cotas também, essa agenda entrou no debate público nos anos 90 graças ao movimento de pré-vestibulares populares, com um destaque fundamental para o pré-vestibular para negros e carentes. Educafro, esse movimento que racializaram essa agenda também. Certo. Ok. Vamos então para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho com a Alérgio Debate. Não saia daí.